estamos aí mais uma vez no nosso terceiro episódio agora da nossa série sobre biomimética, onde a gente convidou a Thalita Campbell aqui, nossa parceira e especialista em biomimética, para estar compartilhando um pouquinho mais sobre esse tema com vocês. E também a Thalita, inclusive, vai estar dando um curso aqui pela EcoUni, que vai acontecer dias 11, 13, 18 e 20 de abril, vão ser 4 aulas. Então, assim, muito especiais. O curso já está lá no nosso site, a gente também comentou alguma coisa lá no nosso Instagram, então se você quer saber mais sobre o curso, entra lá, que vai estar falando sobre todas as aulas, se você pode saber um pouquinho mais sobre esse tema, e vai ser muito legal, né, Thalita? Eu estou super animada, porque apesar de saber um pouquinho desse tema, né, eu não tenho, assim, grandes conhecimentos e profundidade, então vai ser muito bom estar lá com você para, de fato, mergulhar nesse tema e aprender bastante com você, que com certeza, com, sei lá, 12 anos, né, de experiência nesse tema, sabe muito mais do que eu sei. Tô animada também. Inclusive, a gente vai ter uma live, né, Thalita? Dia 29 de março, às 7 horas, anotem aí. Onde a gente vai estar, né, compartilhando um pouquinho mais sobre o que vai rolar no curso, tirando as dúvidas que vocês têm sobre biomimética. A gente vai estar falando sobre biomimética, mas também abrindo espaço para quem tiver perguntas, quiser saber mais sobre o curso também. Então, a gente se vê no dia 29 de março, vai acontecer pelo Instagram da EcoUni, tá bom? Bom, então vamos lá já mergulhar nesse terceiro episódio, que eu tenho várias perguntas ainda aqui para você, Thalita. Tá preparada? Tô. Bom, agora eu quero saber. Nos episódios anteriores a gente mergulhou bastante sobre o que é biomimética, de onde surgiu. A gente falou sobre, né, essa coisa da gente não utilizar a natureza como recurso, como que a biomimética e a ética da biomimética pode trazer a gente para ter uma relação diferente com a natureza, né? E como que de alguma maneira pode influenciar a nossa vida e a gente ter mais respeito pela natureza, né? Mergulhando mais na biomimética. Então, no episódio de hoje, eu queria saber um pouquinho mais, assim, se você pode compartilhar, assim, mais exemplos de biomimética que já aconteceram no mundo, né, em diferentes produtos, organizações, não sei, só para a gente trazer um pouquinho mais para entender, né, porque a gente estava falando bastante da biomimética como algo filosófico, assim, meio teórico, meio distante, meio subjetivo, então trazendo para a prática mesmo, assim, né? Como que já foi, a biomimética já inspirou a natureza, a inteligência da natureza já inspirou diferentes projetos, produtos aí pelo mundo? Eu acho que quando a gente traz exemplos, a gente tem uma noção bem palpável realmente do potencial de biomimética. E aí um que eu gosto sempre de trazer, que assim, é super antigo, mas que todo mundo consegue entender, é o velcro. Que o velcro, apesar de ter sido criado antes dessa metodologia formatada que hoje a gente usa e chama de biomimética, ele se inspirou em carrapicho, que quem nunca saiu por aí pelo mato e voltou com tênis cheio de carrapicho, com a meia toda cheia daquelas sementinhas que grudam. E quando a gente olha, coloca um zoom naquela microestrutura, são pequenos ganchinhos que as sementes têm, que foram feitos, né? Foram feitos, até curioso falar, né? Mas ao longo do tempo evolutivo, isso foi dando certo como uma forma de dispersão de semente pelos animais. Então, as sementes, elas apresentam ganchinhos que, quando algum animal passa perto dela, que no caso a gente percebe isso quando a gente caminha num campo de grama, ela vai deixar, essas sementinhas, elas grudam no pelo dos animais e eles carregam elas para longe. Então, é uma forma de dispersar a semente, porque a ideia daquela planta que produz semente é fazer com que aquelas sementes vá para cada vez mais longe e não tenha uma competição por nutrientes, por iluminação da planta-mãe, além de ter essa vontade de dispersar a espécie para cada vez mais longe. Então, quando o velcro ele foi inspirado exatamente nessas estruturas de micro ganchinhos que se prendem a pelos. E apesar dele ser feito de material que não é renovável, a inteligência que foi utilizada naquele momento foi isso: como eu olhei para uma estrutura e consegui emular essa inteligência para uma outra estrutura e até para um outro uso, né? Que seria unir duas superfícies e mantê-las fechadas.
Então, assim, esse é um exemplo que todo mundo consegue ver facilmente, tal, porque às vezes é difícil a gente falar alguma coisa que não tem um recurso visual para trazer, mas no curso eu vou trazer, então se estiverem interessados em mergulhar mais nesses exemplos, vem com a gente para conhecer um pouco mais. Mas um outro exemplo que eu adoro é de um shopping, de um prédio, na verdade, que foi feito no Zimbábue, todo inspirado na tecnologia de refrigeramento dos cupinzeiros. Então, aqueles grandes cupinzeiros que a gente vê por aí, eles têm, quando a gente olha de cara, a gente não vê nenhum furinho, nenhum orifício, mas na verdade lá dentro deles tem vários túneis e canais que, para eles conseguirem manter, geralmente esses cupinzeiros, eles ficam em ambientes descampados, com muito sol. Então, para eles manterem a refrigeração, eles fazem um sistema de abrir e fechar esses canais para que o ar quente seja liberado e receba o ar frio. Então, é um sistema de refrigeramento natural. E aí, com essa mesma tecnologia, esse prédio foi construído na África, sem nenhum uso de ar-condicionado, e ele mantém uma temperatura agradável só por essa observação que eles fizeram do cupinzeiro e conseguiram colocar dentro dos circuitos de refrigeração do prédio. Então, eles criaram na própria estrutura do prédio já esse sistema de receber o ar fresco e liberar o ar quente, pela essa diferença, né, de densidade de um ar para o outro, se inspirando no sistema do cupinzeiro. E é um prédio que existe até hoje, continua funcionando sem ar-condicionado. E um outro que eu acho, assim, super interessante, porque, assim, a gente consegue se inspirar na natureza em vários níveis. A gente pode, como eu dei o exemplo do velcro, é um exemplo muito formal, né, de um ganchinho preso numa estrutura mais maleável. Quando a gente pensa nesse prédio do Zimbábue, é uma coisa mais sistêmica, né, de um processo que acontece. E aí, um exemplo que eu acho muito interessante é de um carpete da empresa Interface Floor, que é uma empresa que ela não era a primeira do mercado em carpetes, e eles fizeram uma consultoria com a Janine Benius, que é a engenheira florestal que cunhou o termo moderno, o entendimento moderno da biomimética, e durante várias conversas eles conseguiram construir, na verdade eles até mudaram o modelo de negócios, antes eles eram vendedores de carpetes, e aí com esse entendimento, tanto do que a gente conversou antes, né, de parar de olhar a natureza como recurso, parar de ter essa visão linear dos processos produtivos e pensar numa visão mais circular, eles criaram uma linha de carpetes que eles deixaram de ser vendedores de carpete e passaram a ser prestadores de serviço. Então, qual a diferença disso? Quando você coloca um carpete, e assim, eles são dos Estados Unidos, né, então que eles têm muito essa prática de usar carpete em ambientes corporativos. E aí o que acontecia era que os clientes reportavam sempre um gasto no carpete nos lugares de maior circulação. Aí, quando eles precisavam fazer a troca do carpete, eles precisavam trocar tudo, porque sempre a cor não era igual, ou eles precisavam de uma quantidade que, naquele momento, não era vendida aquela mesma metragem quadrada, tinha que trocar tudo. E aí, o que eles passaram a fazer era vender placas dos carpetes. E além disso, tentar, olhando para um chão de floresta, então assim, na verdade, esse exemplo, né, esse case, ele tem vários níveis de profundidade de biomimética. Então, o primeiro foi esse olhar, que como tornar esse produto circular. Então, eles deixaram de vender para prestar serviço, então eles recolhiam todo o carpete e colocavam um carpete novo e pegavam esse carpete antigo, reciclavam e transformava ele em novos carpetes. Só que, como eles tinham esse problema de cor, eles começaram a entender e a observar um chão de floresta. Um chão de floresta, você nunca tem 1 metro quadrado igual ao outro. A gente sempre tem folhas diferentes que caem, um lugar que é mais úmido, um lugar que é menos úmido, um lugar que tem um animal passou, o outro que tem mais insolação. Então, eles começaram a entender que existia um padrão que era irregular, mas quando a gente olhava, a gente percebia que tinha coisas em comum. E aí eles começaram a criar estampas que tinham cores diferentes e que podiam ser combinadas. Então essa foi a primeira coisa, porque assim eles conseguiam fazer a troca de alguns pedaços sem que eles fossem iguaizinhos, para não ter essa diferença, né, do carpete novo com o carpete antigo.
E aí, para que isso desse certo, o carpete antigamente deles era colado no chão. Então, essa cola prejudicava o processo de reciclagem e também o processo de troca do produto, né? Então, eles mimetizaram a estrutura do guico, que é um lagarto, né? Tem um funcionamento, a pata dele tem um funcionamento parecido com as lagartixas, que eles fazem uma ligação, que é uma ligação química com a parede. Então, fica uma ligação tão forte que falam que uma lagartixa conseguiria suportar o peso de uma criança de 2 anos. Nunca testei, não quero testar, mas eu acredito nesse teste que fizeram, tão forte que é essa ligação. E aí, eles mimetizando esse funcionamento dessas partículas que são muito pequenas e quando está ligada a outra, elas fazem uma ligação química, eles criaram um adesivo que, em vez de colar o carpete no chão, ele cola as peças do carpete entre eles. Então, é um adesivo que junta 4 partes. Então, o carpete fica colado entre si e não colado no chão. E aí isso fez com que o processo de troca e de circularidade dessa empresa fosse um sucesso. Então, eles conseguiram escalar a produção e ter uma grande visibilidade exatamente pela mudança do próprio negócio, né? Eles deixaram de fazer extração e descarte e começaram a oferecer esse serviço circular de uma manutenção eterna e extensa para o cliente. Então, esse eu acho que são 3 exemplozinhos que dá para a gente ter uma magnitude da possibilidade de uso dessa tecnologia da natureza. Gente, estou chocada. Essa do prédio do Zimbábue eu já tinha ouvido falar e eu acho muito legal, porque tem essa coisa, né, de diminuir, né, o uso do ar-condicionado, né, e que é realmente bastante poluente, né? E em lugares muito quentes, a gente não tem muito como sobreviver. Aqui no Brasil, né, a gente acaba usando muito ar-condicionado, mas imagina se os prédios eles de fato fossem construídos levando em consideração essa inteligência que os cupins já fazem de uma maneira tão, né, maravilhosa, né? Aqueles cupinzeiros, às vezes, gigantes, né? Agora, esse do carpete, fiquei, assim, chocada, porque isso é muito verdade, né? Para quem já foi para os Estados Unidos, sabe que não só nas empresas, né? Mas até nas casas as pessoas, eles usam muito, eles têm esse hábito de usar muito carpete. E imagina você trocar o carpete do ambiente inteiro, porque só uma partezinha fica uma cadeira, ou então as pessoas passam por eles. E a floresta tem essa beleza, né? O chão da floresta, né? De que tem um mínimo caos, assim, né? Porque, assim, não é nada igual, não é aquela coisa, né? Sem graça igual, mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa que flui ali, né? Nas diferentes cores que fazem ser lindo, né? Então, utilizar né? Olhar para essa inspiração e trazer para o carpete para só substituir umas partes ou, inclusive, como grudar ele, né? Para que não precise ser retirado e jogado fora. Nossa, eu achei muito, muito incrível, assim. Eu fico, assim, abismada o quanto que, né, a gente já sabe, né? Cognitivamente que a natureza tem essa inteligência, mas quando a gente começa a olhar mais de perto, tudo que ela pode, né, nos ensinar é muito, muito impressionante, eu fico muito chocada. Mas, enfim, assim, esses exemplos foram ótimos, né, para a gente ter um pouco mais de concretude, né, do que é esse poder da biomimética. Mas eu estou um pouco curiosa também, Thalita, como que a gente pode trazer a biomimética para o nosso dia a dia, né? Porque esses exemplos, assim, foram de empresas, né, de projetos grandes, né? Mas, assim, como que a biomimética, a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, ou se isso é só algo que as empresas podem colocar em prática? Olha, da forma que a biomimética ela foi construída e assim vendida como metodologia, ela foi feita mais ou menos para ser vendida mesmo, né? Para ser aplicada em projetos de empresas, projetos criativos. Mas ao longo do tempo que as pessoas vão se habituando com o termo e com a prática, eu acho que é inevitável a gente levar para a vida, tanto para processos criativos de maneira geral. Então, assim, uma das coisas que para mim foi um grande... mudou a minha lente foi entender como era rica a olhar e observar a natureza
e todas essas mudanças e a forma que ela se desenvolve para processos criativos mesmo, assim, tanto processos artísticos quanto mentalizações e ações da nossa vida. Então, assim, eu faço algumas mediações de processos criativos e pesquisa visual na natureza, e eu acho muito bonito como as pessoas se apropriam da linguagem da natureza para subverter e para trazer coisas assim dos processos delas. E uma coisa que eu comecei a fazer como prática diária era quando eu saía para algum lugar, eu já fico, né, observando as coisas, e tem coisas que eu fico, me conectam muito, assim, às vezes, uns momentos que eu estou passando. Então, na minha cidade tem uma planta que chama cássia rosa, que quando ela está florida, eu moro num lugar mais alto, eu consigo ver a cidade toda cor-de-rosa. E eu acho isso muito interessante, porque você se conecta a momentos da sua vida que te remetem a anteriores, assim. Então, assim, essa árvore, ela também estava em cima da minha escola. Então, uma vez que eu comecei a fotografar ela, várias pessoas da minha cidade falavam, nossa, isso me lembra muito a minha escola. Isso me lembra muito o recreio. Isso me lembra muito aquele amigo. Eu catava, essa planta, ela dá uma lagartinha a gente encontrava elas durante no pátio da escola. Isso lembra a casa da minha avó. Então, eu acho isso muito bonito, desse potencial de conexão emocional, que eu acho que, assim, não é uma biomimética propriamente dita, né, como prática metodológica, mas está dentro da filosofia, que é uma forma de você se conectar. Como que aquilo te conecta teu emocional? Como que aquilo faz você observar as coisas de uma outra maneira? Como que faz o tempo passar mais devagar e você se lembrar de coisas antigas? Então, essa reflexão de um convite, o encantamento da natureza como um convite para a reconexão, eu acho incrível. E a prova disso, de que isso realmente traz bem-estar, é que existe uma prática que é conhecida como banho de floresta, e agora ela está sendo vendida em vários lugares, em alguns hospitais japoneses, isso é uma prática de cura, você andar e caminhar em ambientes florestados, né, com ambientes com árvore, com bastante verde. E já foi comprovado como isso diminui o nível de cortisol, que é o hormônio que promove a sensação de estresse, e diminui a pressão arterial. E quando a gente entende que a gente faz parte e que está tudo conectado, que somos uma rede de interações, e quando a gente se entende, é uma coisa assim, que é um dado científico. Nós, no nosso corpo, a gente tem muito mais DNA não humano do que humano. Por exemplo, a gente tem todos os organismos que promovem nossa digestão, faz a saúde do nosso organismo. Lá a gente tem micro-organismos múltiplos, que se a gente somar, tem muito mais variedade genética desses organismos do que o nosso próprio DNA humano. Então, eu acho que a gente entender essa filosofia da biomimética de que somos parte e de que tudo tem tecnologia, faz com que a gente tenha esse olhar mais generoso e mais encantado pela natureza. Então, para mim, isso é um grande aprendizado para a vida prática e para o nosso dia a dia. Eu achei muito legal você comentar sobre o banho de floresta, porque uma outra forma de chamar o banho de floresta é a terapia florestal, e eu sou guia de terapia florestal, eu levo pessoas para a natureza justamente para essa prática. Então, eu achei muito legal você saber, né, sobre essa prática. Inclusive, aqui na EcoUni, a gente também compartilha, né, com muitas pessoas a terapia florestal, o banho de floresta, como uma forma da gente desacelerar, né, e estar na natureza de um outro lugar. E eu acho que isso fala muito em consonância, digamos assim, com a biomimética, que para a gente poder, de fato, trazer a biomimética para nossas vidas, a gente precisa desacelerar mesmo e começar a observar, a estar com esses outros organismos de um lugar de muito mais humildade, né? De muito mais do que ele tem para me ensinar, né? Assim, vamos só olhar e estar com aquele organismo e como que o que aquele organismo pode me ensinar, né? O que ele pode trazer para minha vida, né? Então, uma das coisas que para mim impactou, né? Que você falou, compartilhou dessa planta, né? O como que se conectou emocionalmente com você. Para mim tem muito uma coisa assim de observar os pássaros e como que eu vivi uma vida muito mais de pássaro e quando eu comecei a querer raízes, eu comecei a observar as árvores, né? Porque as árvores, assim, é um grande exemplo, né, de criar raízes
no mundo. Então, o que as árvores podem me ensinar nesse momento da minha vida que eu estou querendo criar raízes? Então, tenho aprendido muito, né, com a sabedoria ancestral das árvores. E eu acho que isso é, assim, claro, está na filosofia, né, da biomimética, né, de aprender com esses outros organismos e voltar para esse lugar de humildade, de só estar aberto para essa inteligência, o que né, esses organismos podem nos ensinar, né? Ai, muito bom, hein? Muito bom. Estou gostando muito. E a gente está chegando no final desse nosso episódio 3, né? Dessa série de 4 encontros com a Thalita, onde ela vem compartilhar sobre a biomimética. A gente vai ter mais um encontro com a Thalita, né? Na próxima semana, quarta-feira, às 18 horas. Que vai sempre no nosso YouTube, você acompanha os Eco Encontros Eco Uni. Não esqueçam de anotar na agenda a live que a gente vai ter, né, no dia 29 de março, às 7 da noite. E para quem quer participar do curso, né, que vai acontecer no dia 11, 13, 18 e 20 de abril, vocês encontram mais informações tanto no Instagram da EcoUni como no nosso site, www.ecouniversidade.com. Tá bom? Nos vemos no próximo episódio e o episódio final, né, dessa série aqui que a gente está tendo com a Thalita. Um beijo, fiquem bem. Tchau, tchau.